Muito bem-vinda, Malu. Obrigada por ter aceitado meu convite. Seja muito bem-vinda aí. E vamos começar então contando um pouquinho. Me fala um pouquinho aí então como é que foi a sua infância, como é que foi as dificuldades, daquilo que você se lembra, né? Ou daquilo que a sua mãe te conta. É, porque quando que você teve aí alguns diagnósticos? Vamos falar um pouquinho aí do que você tem de lembrança de dificuldade que você teve na sua infância e tudo. Bom, então, primeiramente, assim, a minha primeira dificuldade sempre foi, óbvio, nas interações sociais desde criança, né? Isso é uma questão óbvia. Assim, com pessoas adultas eu não tinha dificuldade nenhuma, mas com crianças eu tinha, né, com outras pessoas da minha idade, né, com outras crianças, eu tinha muita dificuldade, né? Eu não tinha muitos amigos, né? Na escolinha, depois na escola, não tive muitos. Mas os meus diagnósticos, eles começaram pelos 9 meses de idade, que foi quando eu comecei a convulsionar, né? Uhum. Então, eu convulsionava, e aí eu tive muitas convulsões, as primeiras foram aos 9 meses, e aí a minha mãe me levou então um neurologista, e que disse que eu então tinha epilepsia e também retardo mental, né? E que não era verdade, retardo mental eu não tinha. E a epilepsia, ela ficou então ali até acredito que os 10 anos de idade. Na verdade, assim, que aparecia em exames médicos foi até os 4, 5 anos. Depois parou de aparecer qualquer alteração assim em exames. E aí, mas eu continuei convulsionando, mesmo não tendo nenhuma anormalidade nos exames médicos, eletro, enfim, né, e por aí vai. Mais de uma vez, assim, ao dia? Sim, eu chegava a ter tipo 3 seguidas, assim, né? Então, era tipo, né, 3 seguidas, não era nem assim, é tipo, uma de manhã, pausa, uma de tarde, não, era tipo, emendava uma na outra, sabe? Eu acordava e daí logo emendava outra, né? Isso tinha bastante. E, e aí a minha mãe dizia assim que os médicos achavam isso muito estranho porque era tudo muito normal, né? Digamos assim, os meus exames. Eu também não tive atraso na fala, né? Então isso também era uma outra questão, né? Que eu tinha então o meu desenvolvimento cognitivo preservado, né? Eu aprendia também, né? Eu não tinha maiores dificuldades na aprendizagem em si. A única questão que eu tinha era problemas na motricidade fina e ampla, isso eu tinha, né? Uhum. Mesmo tendo andado, começado a andar no tempo normal, mas eu tinha algumas dificuldades. E era tipo, E não gosto muito de esporte. Demorou a, tipo, conseguir andar de bicicleta sem rodinha. Ou você não gostava de escrever? Quais eram os aspectos que você sentia essa dificuldade de coordenação motora? a dificuldade na coordenação motora era principalmente em questões assim, tipo descer escada, sabe? Escada rolante, eu tinha muita Uhum. dificuldade. Nossa, escada rolante para mim até hoje é difícil. Até hoje eu dou uma pausa dramática antes de entrar assim numa escada rolante. Assim, as pessoas, eu vejo que as pessoas vão normal, né? Aham. E, né, Segue o fluxo fluente assim, ali. segue o fluxo. Eu paro a fila atrás, né? Porque eu, opa, Exatamente. Agora todo mundo né? tem que parar por causa do Covid, né? Do distanciamento. Então, você tá, É verdade. É tá verdade. mais tranquilo. Mas assim, mas entendo, dá tipo aquela coisa assim de ter certeza que o degrau tá ali, o degrau passa muito rápido, e aí você não sente aquela segurança de pisar.
Exatamente. Isso, assim, até hoje acontece, é algo, é algo clássico, assim, né? Se eu vou em shopping, em qualquer lugar, assim, que tenha, né, uma escada rolante, eu sinto essa dificuldade. E para escrever, sim, eu tinha muita dificuldade, né? Para escrever, para pegar o lápis na mão, eu tinha muita dificuldade. Tesoura, para mim, até hoje é uma coisa que, fora de cogitação, não consigo. Sério? É muito difícil. Se eu tenho que cortar em linha reta, esquece, eu não vou cortar. E eu sou canhota, né? É mais, Então mais um desafio a é mais. mais difícil ainda, né? Então, Sim. assim, tem certas coisas ainda que na motricidade ainda é meio deficiente. Mas a minha mãe, mesmo sem ter tido o diagnóstico de autismo, mas eu tive esse diagnóstico, né, dessa deficiência da motricidade, ela me levou, então, em psicopedagoga, ela me levou, eu fiz terapia, ela me levou para ir num lugar que era muito legal, que não chegava a ser, assim, um ateliê artístico, mas era tipo, lá tinha hortas, né, mexia na terra, lá eu mexia em argila, lá eu pintava com tintas, lá eu fazia vários trabalhos manuais, inclusive tinha instrumentos como piano, violão. Então, tipo, ali ela me colocou ali e eu fazia, né, diversas terapias ali, né? Sim. E isso acabou fazendo com que eu conseguisse superar bastante. Tanto que hoje eu sou desenhista, né? Tanto que hoje eu ilustro. Né? Então, de fato, parte disso eu consegui, né? Superar. Outras eu ainda tenho dificuldade motora, mas poucas, assim, e também não são coisas que para mim são muito necessárias. Né? Uhum. Então, E, isso eu ainda tenho. e você faz desenhos com. É no computador ou é tipo pegar papel e caneta? Como que é? São ambas as coisas, assim, Tá. né? Eu tenho um iPad, né? E aí Uhum. eu desenho no iPad, Certo. né? E também eu gosto de fazer desenho físico. Eu gosto mais do físico porque me relaxa muito mais. E vocês sabem, né, que o autista, ele precisa ter, né, uma fonte, né? Principalmente o autista, acho que qualquer pessoa, na verdade, mas principalmente o autista precisa ter uma fonte ali que possa equilibrar a mente, né? Porque Uhum. a gente tem, né, uma sobrecarga sensorial muito grande, né? Então a gente precisa, sim, disso. E para Uhum. mim é o desenho, né? Uhum. E o Que te desenho físico, relaxa. né? Sujar as mãos com tinta, essas coisas assim, giz, é o que me faz me tranquilizar, me acalmar. Uhum. E o que que você tinha e o que que mudou com relação a essas questões sensoriais? Eu já vi que problema com pegar em coisa suja, essas coisas mais táteis, você não tem, muito pelo contrário, elas te relaxam e são boas. Mas É, barulho, luz demais. então, o- a pior coisa sensorial para mim, a minha sobrecarga maior é auditiva, Tá. né? Então, e qualquer tipo de barulho, né? Mas assim, existem aqueles que são piores para mim, que são aqueles repetitivos, agudos, né? Uma coisa que me enlouquece muito é uma pessoa mastigando do meu lado. Uhum. É, eu sei que para as pessoas isso é algo normal, para mim não. Para Aham. mim é algo insuportável, Aham. assim, né? De fato insuportável. Assovio, gente, pessoas assoviando para mim é Te difícil de tira do controlar. eixo, aham. Me tira do eixo, me Uhum. dá, eu vou ser bem sincera, raiva, Uhum. Sim, claro. né? Então eu Sim. fico com muita raiva, né, no momento que tem uma pessoa assoviando. E a gente não tem como controlar as pessoas, né? As pessoas fazem barulhos. Né? A gente, que nem recentemente, eu saí com a minha namorada e com a minha sogra na rua, passou uma pessoa assoviando e eu fiquei olhando para aquela pessoa assoviando, assim, aquilo me tirou, né, da minha concentração, né, no Uhum. que a gente iria fazer, né, e Uhum. aquilo me deixou com Sim. muita raiva, Te tira ali do eixo se você tá concentrado em alguma coisa. me tira. Isso te desconcentra, você fica nervosa, né?
E que mais, assim, um barulho assim de moto, sabe aqueles carburadores assim que É, no trânsito. no trânsito. No trânsito me incomoda muito, assim, é barulho da cidade em si, né? Aham, É, não só o barulho como o movimento, né? Então a questão visual para mim também é, não tanto com luzes, só se for uma coisa muito exagerada, sim. né? Mas tipo as nuances das luzes normais do dia a dia não é algo que me incomoda muito. Mas se for, por exemplo, eu não vou em festa, óbvio, né? Tanto por conta do movimento, do barulho, quanto por conta daquelas luzes, né? Aquilo me estressa, né? Uhum. Mas cinema também me estressa. É, Me mas estressa ver filme em bastante. casa tudo bem, é só o cinema em si, não o É o filme. cinema em si, porque é Tá, muita gente, tá. né? É muito burburinho, pessoas comendo, mastigando pipoca. Uhum, E também a questão daquela luz, né, que vem muito forte num ambiente muito escuro, né? Então, e muda muito as cenas que são diferentes, né, a questão da luz, né, das cores. Então, aquilo tudo ali me incomoda demais, me incomoda muito. uhum, E então, hoje em dia eu evito muito ir no cinema. Né? Quando eu era criança, minha mãe me levava, eu ia. Eu vou ser sincera, eu não lembro como eu reagia, uhum, né? Mas a minha mãe me levava, né? Então, só que eu sempre fui muito de proteger a minha mãe. Então, quando ela fazia algo que eu via que ela achava legal, sim, com a melhor das intenções. com a melhor das intenções, eu sempre fui, né? Então, tipo, às vezes ela falava alguma coisa que me deixava chateada e ela me perguntava se eu estava chateada, e dizia que não, estava tudo bem, né? Então, eu sempre tive essa questão de proteção, né, com a minha mãe. E então, por conta disso, assim, eu de fato não lembro de algumas coisas como que era quando eu era criança, né? Uhum, A única coisa que eu lembro bem é de sofrer bullying na escola, é de não ter muitos amigos, é de, em alguns períodos, não ter amigos, uhum, é de sofrer com chacotas, uhum. né? Essas coisas assim, né? Mas não lembro muito da questão, assim, de comportamentos autísticos, digamos assim, né? Uhum, uhum. Não me lembro muito. A única E. coisa que minha mãe relatava quando Ah, eu era criança é que eu não sentia dor, né? Não tá, sentia muita dor. E, entendi. né, então, assim, até às vezes quando eu aprontava e ela me dava umas chineladas, eu não chorava, né? E aí ela dizia que, ela até hoje, né, às vezes diz, né, que tipo, eu era ruim, mas Você não eu não tava sentia? sentindo. Aham. É, então, tipo, não é que eu era ruim, né? É que eu não tava sentindo de fato aquela dor, né? Já hoje Uhum. em dia eu sou sensível demais à dor. Isso é uma coisa que mudou. Sim, Hoje em dia que eu sou bem sensível engraçado. à dor e a minha pele também é bem sensível, né? Eu não tenho etiqueta em nenhuma blusa, em nenhuma. Minhas roupas têm que ser bem leves, tem que. Né? Porque senão calça jeans é um inferno pra mim, eu não Uhum. gosto de usar. Essas questões assim. Mas te abraçar, tipo, incomoda? Ou não, é questão de roupa mesmo, tecido, ou o toque, ele também, às vezes, tipo, é demais pra você, assim, dependendo da intensidade, você tem uma Dependendo da sensibilidade. intensidade, dependendo de quem é. Uhum, Por exemplo, toque. O toque muito de levezinho, assim, aquele carinho uhum, leve, me dá agonia, raiva, uhum, né? uhum, Tu vai encostar em mim, encosta. uhum, Isso me incomoda. Mas eu não gosto de toques de pessoas que eu não conheço. uhum, Pessoas desconhecidas me dá muita agonia quando tocam em mim. Pessoas que falam tocando também me incomodam, uhum. né? Que é um hábito bem de Até brasileiro. até tinha um meme uns tempos atrás, eu acho que era acho que do início do Facebook, que é tipo assim, não fala me tocando que não é Aham, touchscreen. aham. E é bem isso.
Entendo demais. É igual quando a gente tá grávida, assim, quando eu tava grávida, as pessoas chegavam e tocavam a minha barriga. Eu acho que é uma sensação. Não, você nem me conhece porque você tá colocando a mão na minha barriga. Algo tão íntimo, tipo a minha barriga, só porque é grávida, tipo, a barriga é de todo mundo, não. Barriga comunitária porque é grávida. Sim, exatamente. E com quantos anos você tá? Pois é, foi falado ali que eu tenho 19, eu fiquei bem contente com essa idade. Ontem eu completei 31 anos. Porque você não parece, de jeito nenhum, que você tem 31 anos. Realmente você não parece. É verdade, você tinha me falado que ia ser um dia depois do seu aniversário, é verdade. Então ontem você completou 31 anos, todo mundo vai ser um choque, porque realmente, assim, olha, você passa ali por 22, assim, 20, fácil, viu? Obrigada, Realmente, 31 obrigada. anos. E o que você acha hoje, assim, que é mais desafiador? Você tem essas questões sensoriais, que eu imagino que seja cansativo quando, sei lá, você tem que ir num banco, num supermercado, em algum. Você deve chegar em casa, tipo, cansada, com um cansaço, acho que maior do que as pessoas que não têm essa sobrecarga. Mas, assim, vamos falar mais de aspectos específicos no relacionamento com as pessoas, por exemplo, das amizades. Desde o que você lembra, por exemplo, da adolescência ali, de jovem até hoje, o que você acha assim que você foi melhorando, você foi entendendo mais, as coisas foram ficando mais tranquilas para você? Como que é isso? Então, é, como que eu posso te dizer assim? Eu não. Bom, como eu recebi o diagnóstico, né, muito recente, faz uns 2 meses, Tá. mais ou menos, eu ainda não consegui, assim, de fato, evoluir muito. Para te falar bem a Tá. verdade, assim, eu tenho muitas dificuldades e que são praticamente as mesmas, Uhum. né? E as dificuldades, assim, tanto nessa essa questão sensorial, né, de, por exemplo, eu ir para uma comemoração, por exemplo, me convidaram para ir no aniversário de uma prima minha e eu sei que eu não posso deixar de ir. Eu sei que ela Certo. vai ficar chateada, né? Eu preciso ir nesse aniversário. Às vezes eu preciso fugir, sabe? Às vezes eu tô lá, às vezes eu me coloco num canto, né? E isso instintivamente, desde sempre, né? Eu Uhum. ia para um lugar mais calmo, conversava com pessoas mais tranquilas, né? E, enfim. E aí quando eu chego em casa, eu só quero estar no escuro, extremo, total, no silêncio e de preferência que ninguém fale comigo. Uhum. Não é porque eu sou antipática, não é porque eu sou grossa, é porque eu estou tendo um esgotamento sensorial muito forte. E eu preciso desse momento para me estabilizar. Né? Um exemplo disso é que de domingo para segunda, eu e a minha namorada e um casal de amigos, né? Uhum. A gente foi para Serra Gaúcha, né? Eu sou gaúcha, caso não Uhum. perceberam ainda. E a gente foi para Gramado, né? Uhum. E lá tem um hotel e a gente foi para esse hotel e, gente, é muito precário em acessibilidade, né? Uhum. Os lugares, né? Uhum. E quando as pessoas falam em acessibilidade, é tipo assim, tem uma porta larga para Sim, entrar uma passar uma cadeira de cadeira de rodas. rodas, Uhum. é ter elevador, né? Ah, não, gente, acessibilidade é muito maior que isso. Isso é acessibilidade também, né? Mas não resume, né? O que eu quero dizer com isso é que naquele momento, assim, estamos em um momento pandêmico. Eles agendaram o check-in todos para o mesmo horário, Uhum. né? Ou seja, o hotel é gigante,
comporta muita gente mesmo nesse momento, né? Então, assim, todo mundo no hall ali do hotel fazendo check-in. Aí, pensa, se para uma pessoa típica, Uhum. tá? Neurotípica, isso é estressante, imagina para uma pessoa neuroatípica o quão estressante é. O que aconteceu? Chegou lá, tinha uma fila gigantesca e a gente ainda tinha que... Daí, o pessoal da fila iria ser atendido, e daí, como aquela fila estava muito grande, eles resolveram, então, entregar senhas, né? E aí tá, aí ficava todo mundo por ali pelo hall de entrada, todo mundo conversando, todo mundo no burburinho, né? Ficava aquela né, coisa de todo mundo conversando, e aí eles tinha pipoca ali, aí o pessoal comia pipoca, tirava a máscara. Ah, e tempo assim, olha, de demora. Aí quando finalmente, né, fomos chamadas, Uhum. eu já estava mega estressada, né? Eu já estava com dor de cabeça, né? Eu já estava completamente sobrecarregada e ainda tinha que, né, entender como que o hotel ia funcionar, Uhum. né? Eu ainda tinha que entender como que dali por diante iria acontecer as coisas, né? E sem contar que uma maneira horrível, né, de passar as informações, Sim. entende? E aí, quando a gente chegou, finalmente chegou no quarto, eu disse pra minha namorada, ela chegou, que quarto bonito, eu disse, não, por favor, não fala comigo agora. Eu Uhum. só preciso deitar e ficar quietinha por uns minutinhos. Eu não consegui aproveitar, né? Uhum. Eu não tive esse êxtase da entrada, né? Essa, digamos assim, essa experiência, Sim. né? De entrar no quarto do hotel e ficar feliz com o que vê, né? Apesar de ser, sim, um quarto maravilhoso, Uhum. né? Então, tipo, e eu tirei isso dela também, né? Eu não Uhum. consegui viver com ela Sim. aquilo no Uhum. momento correto, né? Uhum. Então, assim, pessoas é, entendam a acessibilidade, Uhum. né? É um pedido, né? Entendam a acessibilidade por completo, né? A gente Sim. precisa disso, Sim, né? com certeza. Restaurantes, assim, barulhentos, com música alta, assim, uma série de coisas, né, de locais, assim, que a gente chega, que são complicados, assim, de que tem esse overload realmente, assim, sensorial. E você falou que você teve o diagnóstico tem mais ou menos 2 meses. Por quê? Desde os 9 meses de idade você tinha diagnóstico de epilepsia e retardo mental, né? Que na verdade quem tinha o retardo acho que é quem deu o diagnóstico, né? Porque assim não tem condições. Assim, também assim, com 9 meses, o médico dá um diagnóstico desses. É, e aí, com relação ao autismo, uh, como que foi esse processo diagnóstico? Então, Agora, na isso foi vida uma, adulta, né? Esse diagnóstico é, de vida. Por que que ele começou? Você frequentava psicólogo? Da onde que veio? então, isso foi uma história bem interessante. Assim, como eu sou ilustradora, veio uma menina até de outro estado, não lembro o estado, que ela estava iniciando na carreira de escritora. E aí na faculdade, né, que ela cursava, ia existir, né, um programa lá que os melhores textos iriam virar livros, né? E aí tinha um tema, né? E daí ela então fez uma aliança entre o tema da faculdade com o autismo, né, com uma criança com autismo. Ela contou uma historinha sobre uma criança com autismo. E aí ela perguntou se eu aceitava ilustrar, mesmo sem saber se aquele livro ia ser publicado ou não. Uhum. E aí eu, obviamente, aceitei, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Na verdade, eu sempre
tentei ser o mais empática possível, porque eu sempre quis entender, né, fora da minha realidade, né? Então, eu sempre estudei um pouco de cada coisa, né? Sobre racismo, sobre homofobia, sobre transfobia, sobre preconceito de classe social, enfim, eu sempre quis entender, né, as diferentes vivências das pessoas, né, a perspectiva de vida de cada um, né, para que eu pudesse também conseguir interagir com as pessoas de uma maneira efetiva, né, que as pessoas se sentissem respeitadas no momento em que eu interagisse com elas, né. E eu sempre tive muita curiosidade. E aí, quando ela me veio com esse tema, eu pensei, óbvio, eu quero. E aí, e como eu nunca fiz uma coisa superficial, eu queria que a minha ilustração falasse, informasse tanto quanto a escrita. E aí eu fui estudar sobre o tema, né? Então eu li alguns artigos, eu, eu fui para canal de psiquiatras, psicólogos, para canais de outros autistas, para canais de mães de autistas, né? E então ali eu descobri um mundo e me vi nele, né? Eu pensei, peraí, isso aqui sou eu. Você se Esse identificou. personagem, esse personagem aqui se parece comigo. Eu vou ver, né? Porque assim, todas as coisas que as pessoas me chamavam de esquisita, de estranha, de chata, de, né, Talvez enfim, até mal educada, né? mal educada, entre outros adjetivos maravilhosos como esses, uh, eu, eu pensei, gente, tudo isso tem um motivo. Eu não sou simplesmente assim, né? Por nada, Porque né? Porque eu sou. deliberadamente eu quero ser assim, né? Exatamente. E aí eu fui atrás disso, né? A partir desse livro, que não saiu, infelizmente, eu fui atrás disso. E até escrevi meu próprio depois. E ainda não publiquei. Estou ilustrando. Tá demorando para parir esse filho, porque eu sou muito perfeccionista, né? Então eu nunca acho que ele tá bom. Eu vou precisar de uma mentoria aí para agilizar isso. E então eu passei a procurar profissionais em relação a isso e até que eu achei uma neuropsicóloga maravilhosa, a minha neuropsicóloga, que fez este diagnóstico, né? E estamos em contato também com um neurologista. E foi isso, assim, né? Até para mim foi fácil. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade em relação a isso, mas eu tenho uma amiga minha que a mãe dela é essa neurologista, é essa neuropsicóloga. E ela me disse, Hum, minha mãe talvez pode te ajudar, né? E de fato, a mãe dela podia me ajudar e está me ajudando. Mas eu sei que existe uma saga em volta disso, né? sim. Muito grande para muitas pessoas. Não que para mim não tenha sido, né? Afinal, eu fui diagnosticada aos 30 anos. Mas quando eu entendi que eu precisava buscar um profissional, foi muito rápido, né? Sim. Então, fui E sortuda. sim, principalmente na vida adulta, e eu acho que principalmente mulheres também, assim, eu ouço esses relatos, né, do diagnóstico nas mulheres e na vida adulta realmente é uma saga, né, que as pessoas enfrentam. E muitas ficam realmente com depressão, achando que elas são assim porque. Não, porque eu sou uma pessoa má, porque eu sou uma pessoa pior, e não se entendendo muito, né? Você já fez terapia na sua vida? Sim, na verdade, eu passei por algumas situações traumáticas na infância e eu precisei sim de terapia.
Mas todas as vezes que eu fazia terapia por conta dessas coisas, nunca foram vistas a questão do autismo, né? Nunca foi Uhum. visto. Então, sempre foi por é, ansiedade generalizada ou por transtorno da síndrome do pânico, né? Depressão não, mas sempre essas questões. Até eu acredito que essas questões traumáticas que aconteceram mascararam o resto, porque foram de fato coisas muito fortes, né? Então, eu acredito que os profissionais ficaram muito focados em tratar aquele trauma, né? E que acabou, então, invisibilizando, né, Uhum. o autismo, Uhum. né? Que já é, né, Meio mascarado. invisibilizado. Uhum. Ele, na verdade, assim, a gente tem um dado, né, hoje que é uma menina para cada 4 meninos diagnosticados, né, Uhum. com autismo, Sim. né? E esse dado, ele não imprime que o autismo é majoritariamente masculino. Não, Uhum. ele imprime que a gente tem um déficit é, no diagnóstico Sim, em de meninas, meninas. Uhum. né? Não é que o autismo é uma deficiência masculina. Não, né? Mulheres, meninas, não são diagnosticadas, a não ser que seja aquela coisa Sim, muito um autismo atenuante, severo. né? Uhum. É, né? Aí sim, aí a gente tem diagnósticos femininos, mas senão é muito pouco, Sim. né? E esses traumas que você falou que você teve na infância foram referentes à terapia? Não, Ah, tá. Não, foi, não foram não, relacionados a tratamentos que não. você passou, a profissionais que você tenha passado. Não, não, foi Tá, um momento que tá, aconteceram coisas traumatizantes. tá. Não, perfeito. E hoje você vai nessa neuropsicóloga. Ela tem feito um trabalho com você. Tem sido um trabalho meio que em que linha, o que que ela, assim, você pode compartilhar um pouquinho, assim, do trabalho que ela tem feito, até pra gente dar uma noção para os profissionais que podem estar assistindo ou vão assistir no futuro? Então, eu preciso falar de algumas características minhas Tá, que acontecem para que eu possa falar o que, que a profissional está fazendo, beleza, ok? perfeito. Bom, apesar de falarem, né, e de ser até um dado, né, que os padrões de comportamentos, né, repetitivos e Uhum, restritivos, né, estereotipias, entre outras questões, serem mais intensos em meninos, né, porque as meninas têm uma maior facilidade em mascarar, né, é dito muito isso, de fato é verdade, mas acontece, né? E eu tenho alguns desses padrões de comportamentos, né? Entre eles, assim, né, é que é um esforço muito grande para eu ser sociável, né? Eu preciso demandar de um esforço extremo, né? A minha mãe é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa que faz muitas piadas, ela é uma pessoa de muito alto astral, ela é uma pessoa que sempre usou muitas figuras de linguagem, uhum, ela sempre usou muito também da ironia, né? É uma pessoa, né, que eu acabei talvez desenvolvendo, né, desde criança, um mecanismo para eu conseguir entender aquilo tudo, né? E ela uhum, também é uma pessoa que tem muitas caras e bocas e uhum. gestos. Eu acho engraçadíssimo ver ela falando. E ela fala alto? E ela fala alto. Eu, na verdade, eu mal consigo prestar atenção no que ela fala, porque ela gesticula muito e ela Sim. faz muitas caras e bocas. Eu mais reparo no que ela faz enquanto está falando do que na fala dela. Aham. Os dois E juntos é muito. é muito, mas é porque eu gosto mesmo, eu acho muito engraçado. Aham. Então, assim, ter tido muitos estímulos desde sempre, convivido com muitos estímulos desde sempre, que certas coisas de fato passaram desapercebidas, né? Mas, digamos assim, hum, eu tenho ecolalia, né?
Para quem não sabe, ecolalia é quando a gente fala uma palavra ou uma frase em um momento que não é adequado, né? Resumindo, né? Brutalmente. Mas, por exemplo, mas eu mascaro essa ecolalia, né? Às vezes vem uma palavra na minha mente e, tipo, essa palavra ela fica ali e eu fico falando ela baixinho. Aham. Tipo, aquela fala, né, dessa palavra é algo que me traz prazer. E aí eu vou lá e pá, falo alto. E aí às vezes as pessoas me perguntam, hã? O que Aí que você eu dou tá um contexto. falando? Aham. O que você está pensando? O que você está falando? Não, eu falei isso por causa disso, disso e disso, Entendi. Você sabe? justifica e tenta botar Eu no contexto. justifico. Exatamente. Até às vezes eu falo alguma coisa e a minha namorada me pergunta, o que que foi? Aí eu penso rapidinho numa coisa e ela nem sabe disso, ela tá assistindo a live, ela tá vendo e ela Ela vai vai saber descobrir agora. agora. Ela vai descobrir agora. Então, tipo, isso acontece, né? E acontece quando eu tô perto de outras pessoas também. E às vezes, tipo, a frase, a palavra, né, ela não tem de fato sentido nenhum, mas naquele momento eu quis falar, aquilo veio na minha cabeça do nada e eu preciso botar isso para fora, né? Então, eu tenho esse comportamento, por um exemplo, né? Eu tenho distúrbio do sono, né? Por exemplo, né? Eu tenho bastante dificuldade para dormir e para dormir bem, né? Na verdade, faz muito tempo que eu não durmo bem. Aliás, eu não sei se algum dia eu já dormi bem, porque desde criança eu tenho problema no sono, Uhum. né? Em dormir. Né? Até uma prima minha fala que era muito ruim quando eu ia na casa dela para brincar, passar final de semana, porque eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. A última que dormia, a primeira que acordava. Exatamente. E a minha prima dorme um monte. Então, tipo, ela detestava, né, essa coisa, porque eu demorava muito para dormir. E aí, quando eu enfim conseguia dormir, eu logo acordava. E eu tinha também, eu era sonâmbula quando criança, minha mãe conta que já me encontrou dentro do roupeiro, né? Então, tipo, existem muitas questões, né, desde criança. Teoria da mente é Uhum. outra coisa também. Eu até sei quando uma pessoa está chateada, quando uma pessoa está feliz, mas eu não sei né, entre uma sensação e outra, né? Eu tenho muita dificuldade de entender, né, entre uma emoção e outra. E pessoas que eu convivo por mais tempo, eu consigo saber muito rápido o que aquela pessoa está Tipo, sentindo. sua mãe, você já sacava ali. Nossa, minha mãe eu saco assim, olha só no tom Uhum. de voz. Eu Uhum. já entendo. No tom de voz dela, eu já entendo muito, sabe? A Uhum. minha namorada também, na cara dela, eu Sim. entendo, né? E, mas existem outras questões, né? Tipo, as pessoas tendem a falar as coisas resumidas. E isso para mim é muito difícil de entender, né? Às vezes, numa interação social, isso é muito complicado, né, para mim, porque às vezes eu levo para um lado negativo, algo que não é negativo e nem positivo, algo que é uma informação ali. Tá. E aí eu já fico chateada e daí já acontece um atrito, né? Outra questão é, por exemplo, é, eu tenho, às vezes, uma falta do controle, né, emocional. Quando eu Uhum. tenho uma carga sensorial muito grande, né? Chamam os meltdowns, né? Acho que Uhum. é. Uhum. E aí, tipo, cara, eu tenho isso demais, né? Tem até um episódio recente, eu e o meu sogro, ele falou algo que eu não gostei e eu saí do controle de uma maneira exagerada, né? E por que isso? Porque eu vinha passando por muitos estímulos sensoriais naquela semana, eu vinha passando por mudanças muito grandes na minha vida, mudança no emprego, mudança de casa, mudança disso, mudança daquilo. Então, aquilo para mim foi Foi o demais. ápice, Uhum. foi demais, né? Então, aconteceu isso. Então, isso também é outra coisa que dificulta, né, na Uhum. questão
das interações sociais. Outra coisa que eu tenho muito também são shutdown, né? Eu desligo, né? E até isso é uma questão que também dificulta, porque, por exemplo, às vezes a gente está indo fazer alguma coisa, eu e minha namorada, tá? Uhum. Estamos indo, não sei, fazer compras para casa, né? E eu vou no carro calada, né? Quieta. Ela já diz, nossa, que silêncio tumbal, tu tá Uhum. brava, né? Tem alguma coisa acontecendo? Por que que a gente está nesse silêncio? Por que que, né, fica aquele silêncio que Sim. para ela era desconfortável e eu não sabia que aquilo estava desconfortável, porque para mim aquilo estava muito confortável, Uhum. né? Então tem também nessa questão, né, que eu tô simplesmente quieta, né? Eu simplesmente não tenho nada na mente, não quero falar nada, não tô brava, mas eu Uhum. tô desligada ali, né? Uhum. Simplesmente ali, né? E também outra questão que as pessoas falam, né, que autistas eles têm uma rigidez na rotina. Depende. Depende, isso não é verdade, Uhum. né? Não dessa maneira, né? Os autistas têm uma dificuldade muito grande em entender rotinas no começo, né? Os autistas que têm rotinas são os autistas que tiveram rotina, né? Uhum. Então aquilo para eles é lei, Uhum. Esse é o né? normal Agora, para eles, né? exatamente. Agora, por exemplo, para mim, que a minha mãe me teve muito jovem, né? Ela tinha 19 anos quando eu nasci. Ela é muito festeira, ela é muito espontânea, né? Ela, né? A gente não tinha rotina, né? Eu não tive rotina na minha infância. Hoje em dia, o meu problema é justamente ter rotina, né? Sim, Porque eu não tive rotina quando eu era criança, né? Então hoje isso é algo muito difícil. Isso é uma das coisas que a psicóloga está tratando, né? Outra questão é a minha sinceridade extrema, né? uhum. Então as pessoas ficam chateadas, né? Até a minha mãe é engraçado, né? Que ela me pergunta uma coisa, é, ela vai lá e me pergunta, eu tô bem com essa roupa? Eu digo, não, tá horrível. Aí ela diz, nossa, né? Então, tipo, ela até fala, né? Nossa, tu se tu quer que a tua autoestima caia, pergunta pra Malu, porque a Malu vai acabar com a tua autoestima. Mas não é isso, né? É porque ela me perguntou e eu, de Sim. fato, falei aquilo que eu achei. Não, tá feio, Aham. sabe? Então, assim, né? E às vezes, por exemplo, eu vou explicar uma coisa para alguém e eu falo, eu não uso, né, figuras de linguagem, eu não uso uma volta inteira como as pessoas costumam Uhum. dar para explicar algo para que aquilo não seja antipático, Sim. né? Eu não tenho esse tato, né, de entender e fazer isso. Não, eu falo aquilo da maneira como eu estou pensando, aquilo simplesmente sai e as pessoas acham que eu estou brava ou que eu estou xingando ou que... Não, eu simplesmente estou falando sobre um assunto, né? Então eu sou bem direta, né? Para falar as coisas, né? E as Sim. pessoas ficam chateadas. Eu estou tentando melhorar isso, mas é difícil. Sim, é meio que automático. Quando você vê, já E saiu. E aí você tá tendo que racionalizar esse processo pra, tipo, não falar, não ser a primeira coisa que sai, não ser a primeira coisa que você fala. E aí, consequentemente, você assim, gasta muito mais energia e você é mais um fator para você ficar também cansada e exausta. E a sua bateria social, ela vencer isso, mais rápido, né? Porque você tem que fazer muito mais força para racionalizar aquilo. Então é difícil. E muito exatamente. interessante o lance que você falou da rotina, né? Então, assim, por exemplo, seu trabalho, você não cumpre horário, é tipo produção, e você faz na hora que você tá bem, é mais ou menos assim, tipo, na hora que você tá na Eu tenho um vibe, emprego que me possibilita isso, né? Mas tá? quando eu não tinha era bem complicado, né? Essa questão. Mas ainda falando sobre algumas características, é o hiperfoco, né? E o Tá. hiperfoco ele também atrapalha,
né, na interação social, né? Eu, por exemplo, eu tenho hiperfoco em arte, eu tenho Uhum, hiperfoco em entender autismo, eu tenho hiperfoco em assuntos sociais, eu gosto uhum, muito, e eu tenho hiperfoco em design, né, em UX design. E, assim, se não for esses assuntos, eu não vou ter interesse em conversar. uhum. Entende? Inclusive, acontece muito, assim, de, por exemplo, a gente tem um outro casal de amigos que às vezes a gente se vê, e daí tá eu, a minha namorada e eles conversando, daqui a pouco eles ficam algum tempo num assunto que para mim é desinteressante, eu não falo nada, eu simplesmente levanto, saio, vou fazer uma coisa que para mim é interessante. Eu não fui antipática Certo. ao meu ponto de vista. Eu Uhum, simplesmente não estava interessada naquilo, e já que eu não estava interessada, não tinha motivo para eu ficar ali, uhum. né? As pessoas dizem que não, que tem motivo, né, pela questão social e tudo mais, a gente tem que ficar. Mas isso não é algo natural meu, né? E eu simplesmente me levanto e saio, e daí depois a minha namorada me xinga. Nossa, por que tu não ficou ali, né? Por que tu saiu? Ou então ela sai do lugar ali e vai me procurar. Ou a gente tá lá conversando, volta Uhum, pra lá, né? E aí eu volto. Mas, né, são coisas que acontecem, né? Outra coisa uhum, que acontece é as pessoas conversarem comigo, eu perder o interesse pelo assunto e eu viajar completamente, né? uhum, E a questão de não olhar no olho também, né? uhum. Muitas vezes eu não olho porque a pessoa tem muitas características que me chamam a atenção. E Uhum. aí o que, que vai acontecer é que eu não vou prestar não vou prestar atenção no que ela diz. Eu vou ficar olhando para essas características que me chamam a Igual da atenção. sua mãe. Exato. Igual a minha Uhum. mãe. Então, tipo, para eu entender ela, eu preciso não olhar para ela. Mas eu não resisto não olhar para ela porque é algo que para mim é muito legal olhar pra Sim. Então, e aí ela, tanto a minha namorada quanto a minha mãe, dizem, não, mas eu te falei tal coisa. Não lembro. Isso que eu ia te perguntar, que aí é um sério problema, né? Porque aí fica nessa de você não lembrar, tipo, não lembrar porque conscientemente você não prestou atenção naquilo que as pessoas tinham te falado, né? Então isso vira um problema no dia a dia, não só de relacionamento interpessoal, mas no trabalho, acaba sendo um problema sério, né? Eu na verdade, assim, que nem com a Giovana é uma pessoa bem parecida comigo, assim, ela é mais contida na maneira de falar, né? Ela não é que Uhum, nem a minha mãe. Mas o que, que acontece? É que a Giovana é minha namorada, não uhum, contextualizei. Mas, tá. e ela muitas vezes fala comigo em um momento em que eu estou concentrada, muito concentrada, hiper Certo. focada em Uhum, alguma coisa. E aí ela falou aquilo. E eu, tá, ok. Mas uhum, eu não entendi, entende? E eu até posso ter respondido algo que fizesse sentido na hora, porque talvez até na hora eu tive um mínimo de entendimento, mas aquilo não ficou na minha cabeça, entende? Eu não prestei atenção naquilo. Então, isso acontece muito. Em relação ao trabalho, agora não acontece tanto porque eu estou em trabalho remoto. uhum. Então, é aquela coisa que fica ali documentada, né, Sim, as escrita. informações são mais As escritas. informações. Exatamente. Então, acaba que não acontece, né? E é algo que é tranquilo e como eu vou continuar em trabalho remoto, a empresa onde eu trabalho vai continuar com o trabalho remoto mesmo depois da pandemia, eu vou optar por essa modalidade, né? Pode optar entre presencial e remoto. Eu acredito que vai continuar tranquilo em contornar essas situações. Mas, de fato, nas interações pessoais, isso prejudica muito. E aí são essas questões que a Tá. minha psicóloga está tratando, né? Entrando na pergunta, né, que tu Uhum. tinha me feito, o que ela está fazendo hoje em dia é, de fato, entre aspas, me educar socialmente, né? Então, por exemplo, as pessoas, elas querem reciprocidade, né? Então, naquele momento,
né, que eu e a minha namorada estamos a caminho de um lugar, ela quer conversar sobre aquilo, né? Não, eu simplesmente me calar naquele momento não é algo legal para nossa interação social, né? Então eu preciso me esforçar, né, para que esse caminho entre o local onde a gente está indo, fazendo, né, essa atividade, seja algo produtivo, né, socialmente, nos aproxime para viver, para vivenciar essa atividade, né? Então, hoje em dia, o que ela está fazendo é isso, né? E, né, me preparando para essas interações, para essas questões sociais que me prejudicam e também me preparando para minha rotina, né? Em colocar esta rotina para mim, né? Que eu não tenho, né, naturalmente. E isso é algo muito difícil, né? A gente está vindo de um planejamento, né? E para mim, planejar é algo difícil, trabalhar com metas é algo difícil, porque é algo muito subjetivo. E para mim, não fica claro, não fica visível, não fica tangível. Então, né, a gente está trabalhando isso. E a gente começou a fazer um planejamento semanal básico, né, por períodos, tipo, né, esse período aqui o que tu vai fazer, nesse período o que tu vai fazer e assim por diante. Agora a gente está trabalhando em esmiuçar, né, esse planejamento, Sim. né, como que vai funcionar os meus compromissos. O diário, uma coisa mais detalhada. Isso, algo mais detalhado. Então, por enquanto, assim, ela está indo em cada característica, né? Em cada, ela está tipo, tá, tu tem essa característica aqui e qual situação que contempla essa característica que acontece? Ah, tá. Você então fica calada no carro para ir, né? Então, como que a gente vai resolver isso? Uhum. Né? Como que a gente vai conseguir com que tu tenha essa interação de uma maneira fluida, né? Então, são essas questões, assim, que agora a gente está trabalhando, né? Na verdade, cognitivo-comportamental, né? Uhum. A linha. E eu, para falar bem a verdade, né? Eu não entendo de fato, assim, né, das terapias. Eu até quero começar a estudar isso, entender um pouquinho mais. Eu sei que tem a aba, eu sei que tem entre outros, né? Mas pelo que eu vejo muito, é muito para crianças, né? Eu não acho muito material em relação a isso para pessoas adultas, né? E, enfim, mais nessas questões, assim, né, que a gente está trabalhando. Sim, o seu, até bom a gente esclarecer, né, assim, que as suas características e as suas necessidades, elas realmente, assim, elas são totalmente diferentes de uma programação de ensino que a gente faz, mesmo para um autista adulto, mas que não tem as habilidades que você tem, que tem atrasos na linguagem, que tem déficits ainda muito intensos. Então, assim, é outro tipo de trabalho. Nesse momento que você tá da sua vida, as necessidades que você tem, realmente, assim, a cognitivo comportamental é super bacana para te ajudar nessas questões, mas também geralmente, muita gente assim, né? Tem muita gente que tem uma especialização em neuropsicologia, em cognitivo comportamental. Dentro, assim, uma área que eu recomendo, assim, para você que gosta de estudar, que tem esse hiperfoco, de repente uma área legal de você se entender mais e trazer aí essa flexibilidade psicológica seria a terapia de aceitação e compromisso, que é a ACT, que é um braço dentro da análise do comportamento aplicada, da aba. Não é minha área de atuação, até brinco que ainda é algo que eu quero estudar, porque eu acho que vai ajudar muito meu filho nesse aspecto, né? Meu filho tem 9 anos, não é uma criança assim que fala, que se comunica, mas que tem grandes atrasos. E que tem muito, assim, né, na medida que você foi falando, que tem muito, assim, desses meltdowns, como você tem, que seria, se a gente fosse traduzir, acho que a melhor palavra para traduzir meltdown seria, tipo, surtos.
a gente surta. Acho que essa é a melhor palavra para uma tradução melhor para meltdown. Mas eu te recomendaria, eu até gravei uma entrevista com uma profissional que é dessa área. A gente pode ter terapia de aceitação e compromisso e a gente pode ter treino de aceitação e compromisso quando é feito com um profissional que não é psicólogo. Essa profissional, por exemplo, ela é da área da educação e ela trabalha muito com treinos e exercícios de flexibilidade psicológica. E nessa entrevista que eu gravei com ela, que eu acho que vai ao ar daqui umas 2 semanas, ela explica sobre isso. Então, é da ACT Matrix, então é uma matriz comportamental e é bem legal, assim, são raciocínios assim, de flexibilidade psicológica assim, bem bacanas. Eu acho que isso pode te ajudar. Tem um livro do Stephen Hayes, que é um cara que escreve muito sobre terapia de aceitação e compromisso. Até tem uma versão dele, é esse livro aqui, ó. Tem a versão dele em português no site da ArtMed. Então, assim, aqui o título do livro é Terapia de Aceitação e Compromisso, o processo e prática para uma mudança consciente, para uma mudança na mente, para uma mudança consciente. Então, é assim, o processo da ACT é um pouco assim, eu tenho consciência daquela dificuldade que eu tenho consciência daquilo que tá me incomodando, daquilo que eu tô passando, eu identifico esse sentimento e eu aceito ele e eu sigo em frente, né, move on. Então, assim, é algo bem legal, algo bem, assim, que quando a gente está estudando, assim, que eu já estudei um pouco, mas não tão a fundo como eu gostaria, porque eu acabo me dedicando muito a como que eu posso fazer uma criança falar, uma criança que não fala, como que eu posso fazer ela falar? Então acaba que eu tô no outro lado do espectro, né? Mas quando a gente está estudando, faz uma mudança, provoca uma mudança na gente mesmo, sabe? Então, assim, é bem legal quando sair esse conteúdo com essa profissional. Eu recomendo que você assista. Eu acho que ela foi fazendo uns exercícios comigo, sabe? Ela foi citando o exemplo, colocou no quadro. Eu acho que, sei lá, acho que pode ser uma coisa legal para você. E esse livro também pode ser que ele seja legal para você ler, para você se inteirar. E esse é um braço, assim, né? A terapia de aceitação e compromisso, ou treino de aceitação e compromisso, está dentro da análise comportamento também. Tem gente que vai dizer que ela tá com o pé na cognitivo comportamental, mas isso não é relevante. O relevante será que isso é algo legal e vai me ajudar? Então, isso é o mais importante. Mas eu recomendaria, às vezes não é tão fácil achar um profissional que domine essa linha, mas eu acho que você pode estudar e muita coisa pode te ajudar. Então, quando eu estava estudando, sabe, gerou, assim, sentimentos e pensamentos em mim mesma, sabe? Antes de eu pensar em, vou aplicar isso aqui com alguém. Não, gerou a mudança e a reflexão em mim mesma. Então, eu acho que podem ser coisas legais para você. E, assim, nossa, eu fico super feliz, assim, de você contar pra gente, trazer a sua perspectiva. Acho que pra gente, enquanto profissional, enquanto pai, é super importante, porque a gente fala tanto de empatia, mas às vezes o profissional, ele esquece a empatia para com aquele que ele tá atendendo. E às vezes a gente acha que o autista não tem empatia, e não é. Então, assim, né, que esse mito, né, que às vezes se tem. E é engraçado que quando você fala as coisas, o quanto que as coisas, elas ficam, às vezes elas ficam muito mascaradas, né? Às vezes você acha que é uma coisa, mas não é outra. Então, a gente tem que sempre olhar com muito cuidado, olhar cada pessoa de forma individual. A gente não tá dizendo aqui que todo mundo é igual a Malu, não. Cada pessoa é diferente, vai ter as suas características diferentes. Algumas coisas vão ser em comum, essa parte sensorial, mas pode ser, a Malu por exemplo, a pessoa mastigar perto de mim, outra pessoa pode ser o fogo de artifício, o som alto. Então, assim, muito importante esse olhar individualizado, assim, olhar nos mínimos detalhes, pensar, raciocinar para entender, para justamente pegar essas nuances que ficam mascaradas, que é muito fácil
muita coisa de ficar mascarado, ainda mais quando você tem um repertório muito grande, como o seu, de linguagem, de já sacar. Então, se eu vou justificar a minha ecolalia. Aí você pega, não, você não tem ecolalia porque você fala tudo, você tem uma linguagem excelente. Como assim você tem ecolalia? Ecolalia é de coisa de quem não tem uma linguagem desenvolvida. Então, olha o quanto que olhar nas nuances ali, elas fazem toda a diferença, né? Eu até vi uma profissional falando, né, num vídeo dela, que para fazer um diagnóstico em uma menina ou em uma mulher, você precisa entender de fato as intenções, Sim. né? Você precisa meio que fazer uma entrevista de fato, né? Uhum. Quando acontece tal questão social, você interage como? Eu interajo normal. Tá, mas você interage normal de uma maneira de fato consciente ou Uhum. Você tá se aquilo sai sentindo normalmente para ti? bem? Você está se sentindo Isso. confortável com Aham. aquilo? O que de fato, né, aparece na sua cabeça nesse momento, né? Você quer estar ali? Você não quer? Né? Enfim, né? Eu acho que tem que ter um cuidado maior em mulheres, porque a gente sabe que o cérebro feminino e o cérebro masculino são diferentes. Então, é óbvio, né? Acaba sendo óbvio que o espectro, né, autista, né, a maneira como reage, né, num Sim. cérebro feminino e num cérebro masculino é diferente, né? Até existe um termo, né, que existe o autismo feminino e o autismo masculino, Uhum. né? E até tem mulheres que têm um autismo muito mais parecido com o masculino do que com o feminino, né? Eu não sei o meu. E E, e de fato, assim, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado quando recebe uma mulher ou uma menina no consultório, Uhum. né? A gente precisa ter um faro um pouquinho mais aguçado, a gente precisa ter um interesse um pouquinho maior, porque não vai ser tão óbvio quanto num menino, Uhum. né? Então, eu acho que a maior questão hoje que a gente precisa é de um estudo aprofundado, né, focado em mulheres e em meninas autistas, né, para a gente ver um futuro com menos déficit de diagnósticos, né? Sim, perfeito. E aí aquela fala que você falou no início, né? Não é porque ele não existe muitas vezes, mas é porque ele não está sendo diagnosticado por esses fatores. É perfeito, assim, acho que fica o aviso aí para os profissionais, principalmente para os psicólogos, para os psiquiatras, e para os neuros, que geralmente é quem recebem. Como você não tinha grandes atrasos na fala e tudo, você não deve ter passado assim. Se passou, não foi tanto tempo assim em fono e tudo. Então, assim, mas principalmente, geralmente, quem recebe esses casos, assim como o seu, é o psicólogo, o psiquiatra e o neurologista, né? Porque aí você não vai para o neuropediatra, você vai para o neurologista. Então, são esses três profissionais, eles precisam estar muito atentos, dominar muito os critérios diagnósticos e fazer esse esforço, como você falou, não ligar no automático. Porque você não preenche, porque você tem isso, eu já te excluo. E não ir a fundo nessa análise. Então, justamente, fica aí já Tem até um canal de Pode falar. Desculpa, tem até um canal de um autista, né, que ele fala que foi descartado o diagnóstico de autismo nele por um neurologista, porque ele olhava nos olhos. Não, Ah, peraí, tu tá olhando nos meus olhos. Então, tu não é autista. Sério que um diagnóstico todo foi baseado nisso? Né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado aí, né? Porque existe uma deficiência muito grande, né, que essa pessoa sofre, né, nas interações sociais, no cotidiano dela, por conta do autismo. É muito sério isso. É algo muito importante, né? Então, é preciso, sim, ter esse cuidado. sim. Eu me senti, sim, prejudicada. Tanto que hoje em dia eu não
eu tenho muita dificuldade de rotina, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de interação social, hoje em dia eu não tenho muitos amigos, hoje em dia, né, eu me descobri muito tarde, inclusive, também homossexual, né, eu não sei se deu pelo autismo ou não, se eu não fosse autista, se de repente isso eu teria entendido antes, né, se eu tivesse tido um acompanhamento maior, né, eu entendi que eu era homossexual aos 23 anos de idade. Né? Então, assim, até então eu não tive relacionamentos, eu achava até que eu era assexuada, né? Então, assim, eu tive uma perda de vida muito grande, né? Digamos assim, né? Então, profissionalmente eu demorei para me encontrar também, né? Eu, além de autista, eu estou pré-diagnosticada, ainda não foi confirmado, com altas habilidades, né? Então, né, eu sim tenho uma facilidade muito grande de aprendizagem, eu aprendo as coisas muito bem, né, tudo aquilo que eu faço, eu recebo sempre elogios de, nossa, tu aprendeu muito rápido, tu fez muito bem, tu fez acima do esperado, nossa, pessoas que fazem mais tempo que tu faz muito melhor, então, tipo, e acontece que a pessoa que tem altas habilidades acaba se entediando também sobre o assunto, porque a pessoa já conseguiu absorver aquilo muito rápido, né? Então também tem uma perda na escola, por um exemplo. Então, se eu tivesse tido um acompanhamento, né, desde sempre, se eu tivesse sido diagnosticada antes, com certeza hoje eu teria uma evolução muito maior nas interações sociais. Sim, Né? porque Uma perda muito menor. havia sido feito esse trabalho, né, que não foi feito. Então, assim, você teria tido a oportunidade de trabalhar isso antes e mais tempo de prática e de estar consciente nisso, né? Essa questão da homossexualidade é muito discutida, assim, pelos autistas adultos nos Estados Unidos. Eles têm muito essa discussão em torno, e que eu acho que ainda ela é bem devagar no Brasil. E eu acho assim que como as pessoas falam mais de autismo na infância, na adolescência e outros perfis de autismo e não o seu, ali esse é um assunto não muito falado. E que fica velado, né? Assim, falar sobre sexualidade em si já é um tabu, né? Falar sobre sexualidade, assim, eu fiz uma formação em educação sexual, e a gente discutia muito isso, e o quanto que isso é tabu e como, tipo, isso é uma coisa que ninguém quer falar. Ah, não, isso eu não quero trabalhar, isso eu não quero falar. Então, assim, imagina isso no autismo. Então, assim, você pega vários tabus e coloca tudo numa fogueira ali. Então, as pessoas geralmente, não, vamos deixar isso, vamos deixar debaixo do travesseiro, e não vamos falar sobre isso. Então, assim, acho que tem muita ideia dos pais também de terem filhos que vão fazer terapia e vão deixar de ser autistas, porque vão falar, e aí na cabeça deles, não, meu filho não está mais dentro do espectro, mas não sabe como. Primeiro que isso não tem como, porque o autismo não tem cura, então ele vai ter algumas dificuldades, mesmo que elas sejam mais sutis e não as mesmas da infância. Então, eu acho que tem uma série de coisas e uma série de tabus que a gente só vai quebrar fazendo conteúdos igual esse que eu e você estamos fazendo agora nesse momento, quando mais pessoas puderem falar e expressar a sua experiência. E a gente vai aprendendo com isso com os autistas adultos. E, assim, sobre este lado do autismo. Então, assim, este lado do espectro, né? Que é um outro lado, são outras... São muitas, são as mesmas características, as questões sensoriais? São. Mas elas ocorrem de maneiras diferentes, em situações diferentes, até porque da idade. A gente não pode comparar uma criança de 10 anos com uma adulta de 30, de 31. Então, é diferente. Então, acho que essa visualização do autismo, de um meltdown, por exemplo, né, num surto do adulto, que às vezes não só os profissionais como os pais não estão preparados. E aí a gente realmente precisa ali falar sobre isso. Muitos perfis nos Estados Unidos têm feito muito sobre isso. Tem uma hashtag, não sei se você segue, que chama Actually Autistic. Não.
depois você segue essa hashtag, e aí sempre que aparecer algum perfil que falar sobre isso, porque aí tem muitos autistas, adultos, com um perfil mais parecido com o seu, que discutem diversas questões da vida e fazem memes e um monte de coisa. Eu passei a seguir, e aí tem alguns perfis que eu até sigo, não vou lembrar o nome, assim, dos perfis exatamente, mas, assim, questões raciais, tem um perfil, acho que chama Frigid and Fries. Ela é uma negra, ela tem um filho autista e ela é autista. Então ela discute muito essa questão racial, os temas que você tem interesse. Acho que seria bem legal para você, acho que você iria gostar. Então, assim, são várias coisas que a gente ainda no Brasil, como sempre, a gente está mais lá atrás e ainda caminhando para ter algumas coisas. Mas se cada um fizer um pouquinho da sua Engatinhando. parte. Diria engatinhando, na verdade, ainda, Engatinhando, né? exatamente. Também, concordo plenamente com você. Então, assim, a gente vai Eu caminhando. até, eu até tenho um projeto, eu sou UX UI designer, que isso significa Por ser favor. designer de experiência do usuário, Certo? né? Aham. É, e, e também designer de interface do usuário, né? Não vou dar maiores terminologias aqui sobre isso, porque senão, né, vai ficar muito longo. Mas eu estudo isso e eu estou fazendo agora um projeto que é sobre, na verdade, é mais amplo do que autismo, né? Sobre Uhum. neurodiversidade. Uhum. Uh, mas é o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa, né, em cima disso, em cima mais dessa questão, de fato, da falta de informação que nós temos aqui no Brasil. Né? A gente tem uma falta de informação muito grande. Quando eu fui buscar informação sobre neurodiversidade, sobre autismo, sobre TDAH, que eu também sou diagnosticada com TDAH, sobre altas habilidades, sobre transtornos em geral, a gente tem um déficit muito grande. Né? E as pessoas, quando elas recebem um diagnóstico, e que muitas vezes é um diagnóstico errado, elas têm muita dificuldade de procurar informações sobre isso. Aliás, de achar, né, informações sobre isso. Então, a minha pesquisa, ela é baseada tanto em entender a jornada das pessoas ao buscar informações, o que elas buscam, o que elas querem encontrar e por quê. Né? Por exemplo, eu busco, né, informações sobre autismo para eu me entender e para fazer com que as pessoas me entendam. Né? Isso sou eu. Mas e as outras pessoas? Por que elas buscam essas informações? Né? Então, essa pesquisa, quando ela ficar madura, quando eu conseguir entender de fato isso, vai se transformar em uma plataforma. Em uma plataforma que vai ser, por exemplo, eu imagino, né? Depende muito das pesquisas, mas vai ser, por exemplo, como um Medium, só que específico para autistas e pessoas neurodiversas, né? Onde as pessoas vão encontrar ali artigos científicos, artigos não científicos, informações pessoais das pessoas, né, de vivências, em que as pessoas possam ali compartilhar e que as pessoas possam então se ver, né, porque nós somos sim pessoas sociais, né, independente se a gente é autista ou não, a gente quer sim ser aceito na sociedade. Né? Não é porque eu sou autista que eu quero estar de fato excluída da sociedade, que eu quero de fato estar sozinha, que eu quero de fato não ter nenhum amigo e que eu quero viver minha vida Sim, isolada. dentro de isolada, né? Não, não é isso. Eu quero respeito nas interações sociais. Eu quero que as pessoas me entendam, né? Eu quero que as pessoas me amem como eu sou e consigam, de fato, conseguir interagir comigo, entender a minha maneira de interagir, assim como eu tento fazer com as outras pessoas, né? Nós autistas dizem que a gente não tem empatia, mas a gente faz um esforço gigante para entender as interações sociais das pessoas típicas, né? Então, é isso que eu quero. Esse projeto, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com na verdade, de fato ter acessibilidade e inclusão, né? É a Desenvolver uma base de acessibilidade. conhecimento. Exatamente. Por exemplo, né, que nem quando eu falei para minha família, eu sou autista.
Ah, então eu não sei nada sobre autismo. Se tu é autista, Uhum, então, né? Nossa, tu é autista, mas tu não tem cara de autista, uhum, né? As pessoas acham que estão dando um elogio muito grande quando dizem isso, né? Eu quero evitar isso, né? uhum. E então, as pessoas, se tiver alguém aí que quiser, né, contribuir para essa minha pesquisa, eu vou ficar muito feliz. Me chamem lá no meu Instagram, né? E é isso, gente. Eu queria, né, falar sobre essa minha pesquisa, né, aqui. Eu estou aqui tanto para poder dar um exemplo vivo de uma mulher adulta autista, né? Como que funciona. Eu quero disseminar essas informações para as pessoas e também para falar sobre esse projeto que eu acho que é um projeto muito importante. Perfeito, legal demais. Eu acho que com certeza e disso que a gente precisa. Muito, muito bacana. Eu não sabia desse seu projeto. É algo bem, bem legal, bem interessante. Conte aí com a minha ajuda, com o que a gente puder aí fazer. Faça de repente um post, e aí a gente reposta aqui com um texto e tal, algo para a gente poder explicar e a gente deixar no feed, e aí eu marco seu perfil, faça isso, me manda que a gente vai postar pra gente spread the word, né? A gente deixar mais pessoas sabendo disso e a gente poder fazer esse projeto se tornar realidade de fato. E me manter informada dos seus projetos, porque eu quero saber desse livro que tá aí saindo e quero Esse saber livro desse também é um projeto. projeto. Exatamente, são dois projetos aí. Me manter informada que eu quero aí ser uma grande divulgadora disso tudo, com certeza, conte comigo. E muito, muito obrigada por você ter se exposto, por você ter desafiado os seus próprios talvez medos e inseguranças em prol de algo maior, porque é o que eu sempre falo. Ah, não é porque naquele dia eu não tô me sentindo bem que eu não vou gravar um vídeo, que eu não vou gravar uma aula, porque não é sobre mim, é sobre o conteúdo que eu quero trazer. E tipo, se aquele dia eu tô me sentindo fora do peso, eu tô com uma espinha no meio do rosto, eu não tô legal, mesmo assim eu vou gravar, porque não é sobre mim, não é tipo, aqui não é um Instagram de moda e de influencer, não tem nada de errado com quem é, só não é o meu caso. Mas é sobre a mensagem que eu quero passar, que vai muito além de mim. E isso é muito importante, assim, e você teve esse pensamento ao topar fazer essa live. Então, muito, muito obrigada. O espaço aqui vai estar sempre aberto para você e para o que a gente puder Obrigada. contribuir e as pessoas que me acompanham, a gente vai estar aí junto nessa. Bom, então eu quero te agradecer também por ter me convidado, né? E foi muito legal participar disso. Sim, foi um desafio muito grande para mim. Eu, de fato, provavelmente vou ir pro meu quartinho escuro depois, Sim, ficar quietinha, entendo. porque foi algo sensorialmente bem forte para mim. Mas eu acredito sim nessa questão, né, de fazer algo maior, né, e sempre quis, né, e quando tu me convidou, eu vi ali uma oportunidade de começar, né, e eu fiquei muito feliz com o teu convite. Eu fiquei nervosa também, porque eu não sabia se eu ia conseguir passar uma mensagem legal, se eu ia conseguir, de fato, expressar aquilo que eu sinto, né, em relação à minha atipicidade e se iria ser algo útil para as pessoas, né, que é o que eu mais quero, né. Você E fez check em todas as caixinhas. obrigada, que bom. E é isso, assim, muito, muito, muito obrigada, foi muito Imagina, legal mesmo. prazer é Sempre que tu meu. quiser também, eu tô disponível. A gente que agradece. Quem sabe ainda vamos fazer projetos juntos ainda de ilustração. Olha só, Não, o vou prazer ficar é muito todo feliz. meu. Fico muito feliz e não deixa de me mandar as coisas que você está fazendo para a gente poder realmente divulgar para o maior número de pessoas. Conta comigo aí
para o que você precisar. Estamos aí juntos nessa caminhada aí de passar a mensagem, passar essas informações. E você foi, sim, muito clara, você conseguiu trazer todos as suas perspectivas, os seus pontos de vista, as ideias. Eu tenho certeza, assim, que isso aqui vai ficar registrado e vai ser muito importante para várias e várias pessoas. E até para outros autistas adultos e mulheres, que tem muita gente que me procura no meu perfil e me pede ajuda com relação a isso. E essa não é algo que eu domino, não é minha área. Mas a gente está deixando aqui registrado um material que essa pessoa pode usar e que pode ajudar ela muito. Então a gente nunca tem noção do quanto de valor e o quanto que a gente pode gerar de mudança na vida do outro. E todo mundo tem algo de valor para trazer, para falar, para compartilhar. Todo mundo, todos nós. Não são só alguns iluminados, todo mundo. Então, assim, isso vai ser muito, muito importante. Saiba que o que você está fazendo, com certeza. E o dia que eu receber, é bem provável que eu vá receber um direct, alguma coisa, eu faço questão de compartilhar com você. Se a pessoa quiser falar com você, ela vai te chamar no direct, eu vou tirar o nome dela para preservar a intimidade dela, mas só para te mostrar o quanto que isso tem valor e o quanto que isso é importante. A gente pode estar falando de... A pessoa vai ver isso aqui daqui 1 ano, daqui 2 anos, e que vai fazer toda a diferença na vida dela, e vai ser a partir, talvez, daqui que ela vai procurar ajuda. Então, vai valer, assim, o seu overload aí de informações. Que bom, que bom. Maravilha, maravilha. Obrigada demais, tá, Malu? Obrigada a todo mundo que estava aqui. Eu desativei os comentários só para não ficar te distraindo e ser ruim, porque me distrai. Me distrai muito também. Eu sou neurotípica, até onde eu sei, né? Mas assim, eu tenho um hiperfoco em autismo e tal, tem algumas coisas mais, né? Então, assim, eu desativei por causa disso. Mas muito obrigada. E a gente se fala e se vê em breve. Podemos combinar outros encontros para a gente poder tratar de outros temas que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Beleza? Então tá. Abração para você, viu? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada.